irmãos. Prazer rever a todos vocês. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de agosto de 2022. Deixa eu ver aqui um instantinho. E nós estamos reunidos para mais uma reunião de uma palestra pública, né, na nossa casa, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, essa noite, nós vamos receber o nosso amigo Evaldo Raia, que vai conversar conosco, fazer a sua reflexão. O tema é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens de 6 a 9. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o item de 6 a 9, que o nosso irmão Evaldo vai conversar conosco, tem o seguinte título: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas antes de nós iniciarmos o estudo do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou pedir para a nossa amiga Carmen fazer a leitura do preparo e a prece para todos nós. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o preparo desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a mensagem chama-se Perda e Conquista. Ele fala assim: perdeste algo importante? Não julgues impossível viver sem o que perdeste. Todos perdem. A perda é parte do processo de transformação da vida. A semente perde a si mesma para se transformar em flores e frutos. O ser humano deixa o corpo para brilhar mais além. Perder é também conquistar. Mas dizes: como reaver o meu parente querido? Como ter novamente os bens perdidos? Acredita que nada perdeste, pois quem pensavas ter morrido vive. Os bens voltam de outras formas. A vida se transforma para melhorar. A lagarta aceita seu casulo porque quer ser borboleta. Então, amigos, estamos aqui envolvidos por essa espiritualidade amiga, rogando que nos facilite o entendimento, nos capacite no raciocínio, que envolva nosso companheiro para que ele possa trazer seu estudo, as suas pesquisas, o seu envolvimento com o Espiritismo, que possamos aproveitar muito essa noite de estudos, nos trazendo outras visões, outra competência em relação à doutrina espírita que abraçamos. Que Jesus abençoe a todos nós, os dois planos da vida, para que possamos aproveitar muito essa noite de estudos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Evaldo Raia. Evaldo, você tem até 7h30 para fazer. Que Deus. Tá bom, obrigado. Amém. Amém. Eu só queria pedir um pouquinho de paciência, que hoje o som internet não está muito católico aqui, não. Ela está variando muito. Então, mas é uma situação que a gente já está habituado, né, durante esse período que nós enfrentamos a pandemia, de fazer muitas palestras online, e lógico que as coisas não correm de acordo com o nosso desejo, com a nossa vontade, em função de continuidade. Então, gostaria de pedir a vocês um pouco de paciência. E a Rose falou, meu nome é Evaldo Raia, eu estou matriculado no Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá, na freguesia.
E também, como espírito rebelde ainda, eu estou matriculado no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, que é na Estrada do Pau da Fome, é uma casa que também abriga todos os corações necessitados, que nem o meu. E o nosso objetivo, o nosso bate-papo hoje, que é do capítulo 18, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6 a 9, que trata sobre uma frase de Jesus que realmente nos faz pensar e ficar alerta em relação ao nosso entendimento das palavras de Jesus contidas no seu Evangelho, quando ele diz, aqui, se me permite, eu vou ler a primeira citação no item 6, que é a anotação de Mateus, no capítulo 7, versículo 21 a 23, aonde Jesus nos alerta. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesses dias me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu, então, lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obra de iniquidade. Eu, no meu entendimento, sabe, eu acredito que essa frase de Jesus foi para nós espíritas, sabe? Porque o espírita, ele ainda, por uma questão de hábitos milenares de ações dentro do contexto da filosofia religiosa que estamos matriculados, nós achamos que o simples fato de estar na casa espírita, de tomar a água energizada, tomar um passe, assistir uma palestra pública, dirigir uma mesa mediúnica, dialogar com os espíritos na mesa mediúnica, está resolvido o meu problema. Eu já antigamente eu falava assim, já cumpri com a minha obrigação, quando ainda está atrelado no nosso íntimo, pelos hábitos anteriores, de que estar na casa espírita é o suficiente para estarmos quite com Deus na responsabilidade da aplicação do Evangelho em nossas vidas. E nós, com o advento espírita, nós sabemos que não é assim. Não é assim. O nosso compromisso vai muito além da palavra ou da presença física. O nosso comprometimento está em interiorizarmos os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho, os ensinamentos dos benfeitores espirituais através do seu Kardec, que veio nos nortear a nossa vida, para que não na palavra, porque na exposição aqui do tema, o senhor Allan Kardec coloca para a gente que Jesus chama a atenção para uma ação efetiva, íntima, e não de exteriorização. Nós não estamos na fase dos atos exteriores serem bastante para que a gente estivesse resolvido a nossa questão espiritual. Sabemos que não é mais assim. Afinal de contas, a máxima da doutrina espírita não é fora do centro espírita não tem salvação. A máxima é fora da caridade que não tem salvação. Então, a proposta do mestre é, mesmo pelo fato de eu estar dentro da casa espírita e estar lá me confraternizando com as pessoas, mas sem uma transformação íntima, sem a aplicação do Evangelho na minha vida íntima, eu estarei, como Paulo fala para a gente lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, né, eu serei como um sino que retine. Eu só vou fazer barulho, mas não faço aquilo que é a proposta da doutrina de transformação íntima, da mudança íntima dos meus desejos. Como diz Kardec, o verdadeiro espírita se caracteriza pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para endomar as más inclinações. E aonde que eu boto as minhas unhas de fora, as minhas más inclinações? É dentro do centro espírita? Não. Dentro do centro espírita eu sou fraterno pra caramba. Alguém pisa no meu pé e eu ainda peço desculpa, porque eu botei meu pé embaixo do pé
embaixo do pé da pessoa. Agora, dentro da minha casa, como é que eu sou? E sabe que eu fiquei feliz nessa pandemia? Que com a pandemia eu comecei a fazer palestra dentro de casa. Aí fica minha esposa, meus filhos, ficam sentados no sofá, olhando para mim, sabe? Ou então eu estou ouvindo uma palestra online ou uma live e eu estou fazendo isso dentro da minha casa. É a hora do teste, pô, Evaldo. Sabe? É a hora de botar, como dizia antigamente, né, os professores de gramática, né, botar os pingos nos is. Porque agora a gente não tem mais aquela dupla vida. Dentro de casa, eu, muitas das vezes, sou arrogante, sou intempestivo, sou voluntarioso, orgulhoso, vaidoso, e dentro da casa espírita, como eu sei que estou sendo visualizado, eu mudo o meu comportamento. Eu começo a ter uma atitude na casa espírita daquele docinho de coco que todo mundo gosta de ser. Porém, quando nós lembramos do Evangelho de Jesus, e Filipe, o discípulo do mestre, fala assim: mestre, aonde devemos orar ao Pai? No campo, nas sinagogas ou no templo? Aí Jesus fala assim para a gente: quando tiveres que orar ao Pai, orai no silêncio do vosso cômodo, do vosso quarto, porque Deus que vê em secreto, complicou, Rose, Deus vê em secreto. Então, Deus vê o Evaldo dentro da casa espírita, na fila do supermercado, dentro do banco, na hora que o sinal de trânsito abre e o cara da frente não anda e a vontade não é nem buzinar, é sair do carro e empurrar o carro dele, sabe? Naquela ânsia que a gente tem de sair, de ficar logo liberto logo daquele sinal que fechou, ali Deus está me vendo também. Sabe? Como aqui também, claro, Deus está nos vendo, porque Ele é onisciente, né? Sabe de tudo que está acontecendo. Então, não dá mais. O que Jesus nos propõe aqui é que não dá mais para a gente fingir cristão. Por quê? Porque a doutrina nos abre os olhos. A doutrina nos mostra, exemplificado lá na frase de Tasso também, né, representando o expoente inicial do livro dos Médiuns, foi Paulo que iniciou isso nas suas cartas. Né? Paulo fala o quê? Que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Paulo disse a nuvem de testemunha, Rose, ela é uma nuvem branquinha, cheia de estrelinha, ou fala que é uma nuvem escura, igual aquela da família Adams? Lembra, Denise? Da família Adams, que tinha, em cima da casa deles, tinha aquela nuvem escura com raios e trovão? Paulo não fala qual é a nuvem de testemunha e acompanha. Por quê? Porque ela é relativa ao meu sentimento íntimo. Não aquilo que eu demonstro, não aquilo que eu aparento, mas aquilo que vai dentro do meu ser, dentro do meu íntimo. Então, Jesus fala para a gente que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, e a gente vai naquela frase já bem estabelecida. Não, Senhor, olha só, eu falei muito de você, eu expulsei demônios, ou seja, né, eu, como dirigente de mesa mediúnica, eu tentei doutrinar os obsessores, Senhor, em teu santo nome, mas com arrogância, com prepotência, com um sentimento distanciado da amorosidade que o Evangelho me propõe. Quando fala assim, Senhor, eu profetizei... O que é profetizar em teu nome? É quando o médium serve de veículo para a manifestação dos mentores da nossa casa e vem nos trazer orientação. Só que Kardec nos fala no Livro dos Médiuns, através da inspiração de Erasto, né, que a mediunidade ela independe do caráter moral. Não é porque é médium, porque dá passividade a um espírito benfeitor ou necessitado, que você está com a moral já resolvida nessa questão, que não é, não. A mediunidade não está atrelada à moralidade, porém, um médium evangelizado, ele oferece melhores condições de comunicação. Então, como eu falo, profetizamos em teu nome, eu dei muitas mensagens, Senhor, na casa espírita em teu nome. Eu fiz tantas palestras, está tudo anotado aqui. Tem palestrante que anota, né?
Tudo anotado aqui, como também tem médico passista que hoje eu dei passe em 15 lá no centro que eu participo. Faz uma agendazinha, achando que isso vai ter conta lá quando chegar no plano espiritual, sabe? Vai ter não, hein? Eu vou logo avisando que se a Rose acha, porque ela já deu passe em umas 30 pessoas, está tudo resolvido, Rose, sinto muito, não está não. Tá? E quando a gente fala assim, não fizemos muito milagre em teu nome, olha só o que Jesus está falando. É lógico que nosso entendimento de milagre é diferenciado da palavra na sua origem. Sabemos que o milagre, da forma que ainda alguns irmãos entendem, eles não existem. Por quê? Porque tudo obedece a uma lei, que é uma lei de Deus, que é a lei de causa e efeito. Né? Irás receber como fizer para merecer. Isso é lei, não tem como a gente mudar isso. Mas temos a possibilidade, através da imposição de mãos, como Jesus nos propõe, ajudar um irmão a se libertar de uma dificuldade, se estiver dentro da programação reencarnatória do irmão. Se estiver dentro da proposta de reencarnação dos irmãos, como o doutor Erma fala, né? Várias anotações dele nesse sentido, o doutor Erma sempre fala, ele não cura corpo, ele trata do perispírito. Se for da vontade de Jesus que essa melhora ou essa mudança no tratamento do perispírito influa no corpo, aí é outros 500. Mas não é o objetivo da doutrina ficar curando o corpo. Quem cura o corpo é o médico que estudou para essa finalidade. Então, quando Jesus coloca que nós não fizemos muito milagres em teu nome, quantas vezes a gente ouve uma pessoa no atendimento fraterno, acolhimento fraterno, e a pessoa fala assim, hoje eu ia me suicidar. E você, com os argumentos, com a amorosidade que a doutrina nos propõe, você mostra à pessoa o grande engano que a pessoa iria cometer. E você devolve a essa pessoa a vontade de viver, a coragem para superar aquelas dificuldades que está enfrentando, aquele chamado vazio existencial. Para a gente, sabemos que tem um amparo espiritual que nos auxilia na orientação, mas muitas das vezes para a pessoa é um verdadeiro milagre ela ter modificado o seu pensamento, o seu ambiente pessoal. Mas aí, quando eu saio do atendimento fraterno e a pessoa já está assim compreendendo que a postura correta não é aquela, sabe, Ana? Aí o que eu falo? Vou contar só para você só. O entendimento e fraterno, eu libertei o irmão da dificuldade. Olha a vaidade de novo aí. Então, todas as vezes que nós fazemos algo para o nosso próximo, envolvido pelo sentimento de arrogância, orgulho, vaidade, prepotência, nós estamos na condição dos falsos profetas ou dos falsos pregadores do evangelho, como Jesus nos caracteriza aqui. E não adianta eu querer, na última hora, na hora que a gente está lá prestes a desencarnar, querer fazer o processo de confissão, arrependimento, porque eu quero entrar no céu. Não dá certo isso, não. Porque o retorno ao plano espiritual é o resultado das nossas ações reais, íntimas, aquelas ações que Deus viu, que Deus sabe. Então, esse é o resultado. Não é, como diz a garotada, não é jogar para a plateia. É fazer a transformação íntima, a reforma moral, como disse o senhor Allan Kardec, mexendo nas nossas feridas. Graças a Deus, aí na sociedade, não tem espírito orgulhoso. Aqui na minha casa tem pra caramba, sabe? Não sei explicar do caminho. Tem muito espírito orgulhoso aqui. Só que veio tudo para cá, para Jacarepaguá. Não ficou ninguém lá em Petrópolis. Mas a gente na ilusão de que estará enganando também a espiritualidade superior, e não vamos. Não vamos. André Luiz tem num livro, ele tem uma frase assim: abandone a ilusão antes que a verdade te esclareça. Porque quando a gente retornar para a espiritualidade, sabe o que vai acontecer, gente? Quando chegar a minha vez, em Deus que demore, né? Muito. Mas quando chegar a minha vez, cai a máscara do corpo físico. Aí sou eu comigo mesmo.
Porque não tem tribunal, não, gente. Deus é o juiz, Jesus é o advogado, né? Porque ele é o consolador, é o primeiro consolador, é o paracleto. Então, Jesus como advogado da gente, e lá o chifrudo, rabudo, lá, o tridente na mão, a acusação. Não tem isso, não. Porque quem vai me julgar e me condenar sou eu, a minha consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se está na consciência, aí Kardec fala assim, mas se está na consciência, por que é necessário que viesse tantos emissários para nos lembrar algo que está na nossa consciência? Aí sabe o que os espíritos falam para a gente? Que dá até vergonha de repetir, mas está escrito, eu tenho que repetir, né? Porque os homens esqueceram e desprezaram a lei de Deus. Esqueceram e desprezaram. Não é só esquecer, não. É que nós pisoteamos a lei de Deus, que é uma lei de justiça, amor e caridade. E a lei de justiça divina, ela é baseada na misericórdia e na mesma justificativa do outro, alguma história, aumenta um pouquinho a história. Por quê? Porque o meu sentimento ainda não está dado para as palavras que Jesus nos traz no seu Evangelho. Então, por isso que Jesus vai dizer que o Evaldo vai chegar na espiritualidade com a lista de palestras que ele participou, das casas espíritas que ele teve atividade, foi matriculado. E Jesus vai falar assim, o que fizeste dos talentos que eu te dei? Eu vou falar assim, eu enterrei, comi, eu enterrei. Aí já falar, servo mau, que não fizeste aquilo que lhe competia fazer. Porque Jesus não está interessado em quantas reuniões espíritas nós participamos. O quanto que eu me transformo, eu me modifico moralmente. E eu tenho posso contar um segredo para todo mundo? Vai deixar de ser segredo, mas eu vou contar. Eu não tenho possibilidade nenhuma de mudar a minha esposa, os meus filhos, meu marido, meus irmãos, não tenho possibilidade de mudar ninguém. Por mais que eu ame meus filhos, eu não consigo modificar a tendência dele na trajetória, na presente existência. Eu posso dar exemplos de como se deve agir, mas eu só posso mudar a mim mesmo. Quando Jesus traz essas expressões, astados de mim, que fazeis obra de iniquidade, Jesus está falando o quê? Se você, que seria mais fácil você se mudar, modificar, você diz, por que você deu tanto tempo querendo mudar o outro? Porque a gente tudo. Sinal de trânsito, a gente acha que demora muito tempo a ficar verde de novo. Mas quando ele está verde, a gente passa feliz da vida, não lembra que ele vai ficar vermelho para quem vem atrás. Então, eu não tenho a possibilidade de mudar ninguém, a não ser mim próprio. E aí, no item 7, Jesus coloca assim para a gente. Eu gosto dessa passagem porque ela me dá logo uma chacoalhada na minha jornada, que ele fala, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras é comparado ao prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, os ventos, e a casa não foi abalado. Agora, aquele ouve as minhas palavras e não as cumpre é semelhante ao homem imprudente que constrói a sua casa sobre a areia. Sem base nenhuma, na primeira ventania, a casa é derribada. O que Jesus está falando para a gente? Quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns, eu já sei isso de có e salteado, mas não aplico nada na minha vida. Então, eu sou imprudente. Eu sou um homem inconsequente. E quando vem as dificuldades, quando vem a separação pelo desencarne de alguém que eu amo muito, eu falo o quê? A minha fé esfriou. Porque fulano que eu amo tanto, fulana que eu amo tanto, desencarnou. Deus não fez nada para impedir essa separação dolorosa, como se eu fosse o único que passasse por essa consequência.
Quando eu vi meu pai desencarnar, minha mãe desencarnar, minha filha desencarnar, meus irmãos desencarnar, é a hora para ver as ventanias da vida física, onde está estruturada a minha fé, onde está estruturada as palavras de Jesus na minha vida. Não é no meu ouvido, é na minha vida. Então, eu sou o quê? O homem prudente ou imprudente? Aquilo que eu sei do Evangelho, eu busco aplicar na minha vida cotidiana ou eu só sei dar receita de bolo para o outro fazer? Então, a proposta de Jesus é nos trazer esse sentimento de seriedade e introspecção. Certa vez, um amigo meu, eu comecei a levar ele na casa que eu frequentava à época, e ele virou para mim e falou assim, eu não vou ficar nesse negócio de espiritismo, não. Eu falei, por quê, rapaz? Não gostou, não? Ele, gostei muito. Mas só que aqui aumenta a nossa responsabilidade, porque falam aquilo que a gente deve fazer. E nós sabemos disso. Independente da época que chegamos, o conhecimento na doutrina espírita, nós sabemos que a responsabilidade da gente aumenta. E aí, todo dia, eu deveria, não faço, mas deveria fazer essa pergunta para mim mesmo. Evaldo, hoje você foi um homem prudente ou imprudente? Você aplicou os ensinamentos do Divino Mestre ou foram apenas palavras bonitas que você guardou na sua mente para depois jogar na cara dos outros? Um irmão, casado há 40 anos, viu a esposa adoecer, os dois trabalhavam junto na casa espírita e veio o desencarne da irmã, da esposa dele. E ele, claro, ficou muito abalado, 40 anos de vida em comum, né? Ficou muito abalado. No dia lá do velório, que antecediu o sepultamento do corpo da esposa, ele, triste, acabrunhado, chegou um irmão da casa espírita, falou assim, fulano, não acredito que você está com essa cara de enterro. Você sabe que ninguém morre. Você sabe que a doutrina apresenta para a gente que a vida é contínua. Eu não acredito que você está triste. Ele, com um sorrisinho torto, falou nada, ficou calado. Teve toda a cerimônia de despedida. No outro dia, ela foi ele para a casa espírita na tarefa que lhe era peculiar. E ainda saudoso, porque a esposa ia junto com ele. Quando chegou na casa espírita, o mesmo irmão. Ainda está com essa cara, está abatido. Aonde está a tua fé? Que fé é essa que, diante de um momento desse, você não tem um sorriso no rosto? Ele olhou e falou assim, meu amigo, eu só que preciso de um abraço, um acolhimento. Porque mesmo tudo que a doutrina me oferece de entendimento, não afasta de mim a condição de ser um espírito encarnado. Sabe? Porque a separação, embora nós saibamos tudo que a doutrina nos apresenta, mas quem aqui está preparado para ver um filho desencarnar? E depois sair e ir para o McDonald's fazer um lanche? A gente não está. Então, quando Jesus fala que a gente tem que ser prudente, é mesmo diante dos momentos mais difíceis da nossa jornada, que são as tempestades, nós temos a confiança que o amparo de Deus não nos falta. O amparo de Deus é constante na nossa existência. E isso a gente só vai poder exemplificar nos momentos de tormenta. Porque tem um ditado popular que fala que barriga cheia, goiaba tem bicho, né? Ninguém está preocupado, está tudo bem na vida, alguém chega contra uma tristeza, você tem sempre uma palavra de ordem para dar. Se for um espírita, você fala, você sabe que nós estamos num plano de prova e expiação, estamos resgatando erros do passado. Agora, quando é comigo, aí a gritaria é danada. Jesus que ensina, sabe? Certa vez, Chico Xavier estava passando por um momento muito difícil na vida dele, que ele teve vários momentos difíceis, né? Tanto organicamente, fisicamente, como também emocionalmente, de relação, e ele estava passando um momento de muita dificuldade, né? A catarata dele doendo absurdamente, a angina gritando dentro do peito. Aí Emmanuel falou assim, o que você está fazendo, Chico? Ele disse, Emmanuel, só não está vendo que eu estou
agoniado de dor, de problema na minha vida. Ele falou assim, tu já orou, Chico? Aí o Chico falou assim, agora? Pô, Chico, é Jesus que nos ensina. Está lá no Evangelho de Lucas, que Jesus, lá no Getsemane, sabendo que tudo que ia acontecer, Lucas escreveu assim, e na sua maior agonia, Jesus orou. Então, é Jesus que nos ensina. Não vai adiantar eu me desesperar da cabeçada na parede pelos problemas que eu enfrento. Agora, se eu dobrar a cabeça, né? Dobrar a cerviz, que nem se fala, e entrar em oração, não vou ter o problema solucionado, não, gente, mas eu vou ter a fortaleza, a companhia amorosa daqueles espíritos que me amam para me dar força para enfrentar. Porque eu vou ter a minha casa íntima nas bases sólidas do Evangelho. E o Evangelho, para que a gente lembre de uma afirmação de Jesus em relação a Pedro, Jesus fala para Pedro, Simão Bar Jonas, né? Simão, filho de Jonas, tu és Cefas, pedra, sobre ti erguerei a minha igreja. O que Jesus está falando? A fé de Pedro tem que ser rocha para aguentar as intempéries da vida, como a nossa também precisa. Então, Jesus pede que, ao sermos prudentes, estamos construindo a nossa casa íntima na base sólida da fé, porque a fé tem que ser uma fé, como diz Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé inabalável é ela que enfrenta a razão em todas as coisas da humanidade. Não é ter fé quando está resolvido, não. É ter fé quando está na turbulência da vida. Confiança de que Jesus é o comandante desse barco chamado planeta Terra. Por mais dificuldades que nós enfrentamos, pandemia, infelizmente ainda a criminalidade, mas ainda está o Deus dará. A nossa vida não está na mão do outro, está na mão de Deus. Então, ia ter a solidez da rocha na nossa íntima, na nossa estrutura íntima, para que, quando estiver em oração, nós poderemos falar, Senhor, Senhor, renove a minha esperança, robusteça a minha fé. Por quê? Porque Jesus vai encontrar na gente o respaldo nosso íntimo para enfrentar a situação. Que Jesus não carrega ninguém no colo, não, gente. Ele fala assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é, não. Ele vai aliviar nossos tormentos para que a gente consiga raciocinar e buscar a solução. É o que ele nos propõe. Não é sair, passe de mágica, entra numa porta na casa espírita, sai na outra porta com tudo resolvido. Não é assim, não. Nós estamos num plano de prova e expiação? Estamos. Temos que resgatar os erros do passado? Temos. Mas com fé, com confiança, com esperança. Sabe? Porque fé é uma coisa, crença é outra. A doutrina nos coloca de forma bastante clara isso. Crença vem de acreditar. Fé vem de fidelidade. Vem de confiança. E como que a fé vai ser abalada? Como que eu vou perder a confiança em Deus diante das dificuldades que eu enfrento? Ou será que eu só tenho fé para falar dela, mas não para evitar-la? Então, a proposta do Evangelho, aqui no capítulo 18, que vem nos alertar do perigo da palavra sem o exemplo, tá? Porque lá no, se eu não me engano, a São Luís, não entre um momento em que tem uma mãezinha encarnada obsidiando a esposa do marido. E a filha da mãezinha desencarnada nas suas preces pede ajuda à mãezinha para poder ajudar a madrasta que estava doente. Então, quem vai atender a apelo é Clarencio, né? O ministro Clarencio. Vai com o André Luiz e com, se não me engano, com o Hilário, lá na casa. E chega lá, aí vê a situação toda, aí Clarencio fala assim, vamos com nossa irmã Luciana,
para ela nos ajudar. Aí André Luiz falou assim, o ministro nosso lá não pode ajudar. Ele falou, quem sabe esclarece, mas só quem ama modifica. E é isso que o Evangelho propõe na vida da gente. Nós desenvolver o amor. O meu exemplo vai modificar aqueles que estão no meu relacionamento. Não é a minha palavra, não. Porque a palavra, aqui, ó, não profetizamos em teu nome, a palavra vai fazer isso. Mas na hora da tempestade, eu vou demonstrar que a minha fé é sólida. É sólida, é rígida. Não a rigidez daquilo que não tem maleabilidade. Não, é a rigidez da confiança, da esperança. E aí, no 8, Mateus traz para a gente outra afirmação do Mestre. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Novamente, vamos lá para a minha encrenca. Quando eu leio isso, sabe, eu acho que eu estou mais encrencado ainda, porque Jesus está falando daquele que fala, velho. Sabe? É o dirigente, é o dirigente da reunião, é o palestrante, é a que está dando curso na casa espírita. Tá bom? Nós que traduzimos, muitas das vezes, determinados ensinamentos do Evangelho para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de estudar. Então, Jesus está falando o quê? Se eu quiser adequar o Evangelho à minha vida, eu vou entrar nesse erro que ele está falando. Eu estarei desviando, deturpando os ensinamentos do Mestre. Agora, quando eu adequo a minha vida ao Evangelho, eu estou fazendo aquilo que Jesus espera de mim, que é exemplificar o quanto o Evangelho é de modificar a minha vida. Não é para que eu seja enaltecido. O Evaldo, ele agora aprendeu a perdoar. Não como tanto eu devia, né? A gente vai se esforçando. O Evaldo é um espírito. Não, não é não. Eu não estou fazendo mais do que a missão. Me propõe. Agora, se o Evaldo é da... Não, eu perdoo, mas não esqueço. A mágoa está aqui. Então, você não perdoou. Ou não está ainda pronto para essa ação. Que a ação do perdão é o esquecimento da ofensa. Para que, havendo a possibilidade de ajudar o ofensor estender a mão. Agora, enquanto o Evaldo falar assim, não, eu perdoei, mas não quero ver nunca mais na minha frente, ainda não é esse sentimento. Eu estou deturpando os ensinamentos de Jesus, que Jesus manda perdoar não é 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, Rose, o mesmo erro no mesmo dia. Tá bom? Não é perdoar 70 vezes 7 a existência toda, não. Não, é cada dia. É complicado o trem, né, cara? É muito complicado, mas é assim que a doutrina nos ensina. É essa a proposta da doutrina. Então, o que Kardec vem nos trazer nesse tópico, nessas palavras de Jesus, é a responsabilidade de cada um de nós quando abrimos a boca para falar do Evangelho. Eu não sei se vocês conhecem, já tiveram oportunidade de ler, mas se não, se puder ler, o livro Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó, Frederico Frenz, diretor da Federação Espírita Brasileira, lá na sede histórica da Passos 30, durante 20 anos foi dialogador da mesa mediúnica, uma das mesas da Federação Espírita Brasileira. Foi diretor do Centro Espírita Ismael, que é a base da federação, né? Quando desencarna, não era um espírito assim. Não, quando desencarnou, quem recebeu o espiritual foi o doutor Vicente Menezes. A condição ele tinha. Mas o que ele viu no seu íntimo? Que ele ainda não tinha uma luz interior que pudesse clarear os seus passos no plano espiritual. Ele viu o doutor Bezerra, aquele luzeiro. Bittencourt Sampaio, uma estrela que caiu, veio lá do alto e se apresentou para ele. E ele, Guilom Ribeiro, outra estrela. E ele
ofuscado, a sua luz é ofuscada. Por quê? Porque quando o Dr. Bezerra leva ele numa mesa mediúnica, ele já em espírito, lá na federação, na mesa mediúnica, né, que ele foi o dirigente, aí um espírito lá no canto, Rose, fala assim, olha, gente, quem está aí é o irmão Jacó. Ué, cadê a tua luz? Cadê a tua luz? Os espíritos cobrando. Aí o irmão Jacó falou assim, mesmo, desculpa, eu não estou de você, recolhei a minha lucidez mental, daquilo espiritual. Aí o espírito falou assim, tu não lembra, sabe quem sou eu, né? Falou dele durante 15 anos, o irmão Jacó com ele na mesa mediúnica. Mas no seu íntimo ele não desenvolveu a claridade que precisava, ou seja, ele não aplicou na sua vida íntima aquilo que nós falamos do Evangelho. Então, nesse tópico aqui, nesse item, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, o que Kardec está nos trazendo é que as palavras, como diz o ditado popular, o vento leva. É trazer a experiência do Evangelho para a minha existência atual, para a minha vida de reação. Porque o reino dos céus, a gente já sabe que não é específico. Não é um local. O reino dos céus, como fala Jesus, está dentro do nosso coração. Assim também o inferno. E a forma como eu vou levar a minha existência, ou eu construo o céu, ou construo o local de sofrimento que eu estiver me distanciando do local da prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Então, o que é que a doutrina me propõe? Acorda, Evaldo, ainda dá tempo, está na matéria, acorda, sai da palavra fácil para a exemplificação que vai mexer com o teu orgulho e com a tua vaidade. E não fizer isso, eu vou ser um homem imprudente. Enquanto eu fizer isso, eu vou ouvir, afastai-vos de mim, vós que só iniquidade cometestes. O tempo do Evangelho é um tempo de amor. A proposta que a doutrina nos traz não é uma proposta de estar com chicotada, sabe? Dando chicotada no lombo, não. É o amor. Primeiro, o auto-perdão. Entender que você ainda não é um espírito puro, mas estamos a caminho de nos tornarmos espírito puro. Amar você de uma forma tão intensa que você aceita a mudança de comportamento pelo amor que você tem por você. E não diz, na próxima existência resolvo isso, porque a gente não sabe se vai ter próxima existência aqui na Terra. Agora, o que o Evangelho me propõe é que, mesmo eu reconhecendo as minhas dificuldades, eu tenho um mestre que ama. Eu tenho um Jesus que está sempre com a mão estendida para mim, mesmo diante das minhas maiores dificuldades. Mas quando eu quero caminhar em direção a Ele, não nos falta o amparo de Jesus ou dos seus emissários, Francisco de Assis. Não é? É amando que somos amados, é perdoando que somos perdoados. Sabe? É caminhando para frente que eu vou deixando atrás aquilo que não me interessa mais. É pedir a Jesus que nos abençoe, que fortaleça a nossa fé, a nossa esperança, para que possamos, baseado na fé e na esperança, praticar a caridade que vai nos fazer ser espíritos melhores. Obrigado a todos pela paciência. Agradecemos ao nosso irmão Evaldo por suas reflexões tão importantes sobre esse tema do Evangelho, que todos nós possamos aplicar essas palavras do Evangelho na nossa vida, para que possamos promover a nossa transformação tão necessária. E realmente nunca esquecermos, não é? Que estamos sendo observados por uma multidão de testemunhas, como nos disse Paulo, e testemunhas essas que muitas vezes seguem os nossos exemplos. Se os nossos exemplos forem bons, que maravilha, não é? Então, que possamos aprender bem essa lição. Obrigado, meu amigo, que Deus te abençoe e te faça permanecer assim sempre forte e com essa capacidade que você tem fácil de esclarecer a todos nós sobre esses conceitos, esses ensinos do Evangelho. Muito obrigado e que Deus te abençoe sempre.
Então, para encerrarmos a nossa reunião, mas antes de encerrarmos, lembrando a todos que no dia 21 de agosto, domingo, às 10 horas da manhã, vai acontecer online na nossa casa o nosso Fórum de Debates Espíritas. E o tema é o impacto social da dependência digital e das redes sociais do nosso dia a dia. É um tema muito atual, que nós vamos tratar sobre essa dependência digital. Infelizmente, nós temos muitas pessoas, crianças, jovens, idosos, que estão dependentes das redes sociais, dependentes do celular, entendeu? E isso está trazendo muitas dificuldades, muitos problemas para essas pessoas. Então, no dia 21 de agosto, domingo, às 10 horas, a nossa casa vai apresentar esse fórum, essa palestra que vai começar às 10, vai até 11h20, com a nossa irmã Érica Cristina Gomes. Então, ela vai estar conosco. Eu vou mandar novamente o cartaz para vocês, vou mandar o link e eu convido a todos para estarem conosco, refletindo sobre esse tema tão importante da dependência digital. Tá bom? Então, para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir à nossa irmã Iraci para fazer a nossa prece de agradecimento. Iraci, por favor. Nesse momento em que nós encerramos aqui a nossa palestra, com os belos ensinamentos de nosso irmão, e com a presença de todos nós, encarnados e desencarnados, que aprendemos muito nesse curto espaço de tempo, com esses ensinamentos tão maravilhosos que nos foram trazidos pelo mestre e passado para nós pelo nosso irmão Evaldo. Agradecemos, mestre, por mais esse momento, por mais essa oportunidade que o Senhor sempre está nos dando, oportunidade de aprendizados. Muitas vezes perdemos, muitas vezes não percebemos, muitas vezes estamos dormindo e a oportunidade passa. Mas nós vamos acordar a tempo e vamos, mestre, seguir seus ensinamentos com amor, com carinho e com muita coragem. Obrigada a todos, obrigada ao mestre, e nos ilumine. E mais essa noite, nos abençoando a todos. Que assim seja. Obrigado, minha irmã. Obrigado, meus amigos, por estarem aqui conosco. Deixo aqui um beijo no coração de todos. Amanhã estaremos de volta às 16 horas para o estudo do livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert. E Evaldo, obrigado, meu amigo. Fiquem todos com Deus, uma boa noite, que o Senhor nos abençoe. Obrigado. Tchau, boa noite. A todos, meus amigos. Até a próxima. Até a próxima.